Estamos na nossa aula 53 de língua portuguesa para as crianças do 2º ano. Eu estou aqui com vocês, a professora Ana Lúcia. Que materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje? Vocês vão precisar do caderno que vocês já estão utilizando aí nas aulas, do lápis de cor, da borracha, do apontador, certo? Então são os materiais que vocês já estão acostumados a utilizar aí em todas as aulas. Rotina da aula. Lembra que a professora sempre conversa com vocês o que vai acontecer na nossa aula? Nós vamos relembrar o texto. Lembram do texto que nós estamos lendo? Já vamos conversar sobre ele. Nós vamos escrever palavras no caderno e vamos continuar a leitura do texto, certo? Vamos registrar as informações iniciais no caderno? Muito bem. Escreva lá a data, procure o dia, o mês que nós estamos, coloque lá ano. Depois na outra linha você vai escrever a palavra, nome e vai registrar o seu nome também. Se você tiver um crachá assim como a professora, que de repente a sua professora da sua escola mandou aí para você, copie o seu nome completo aí na linha, ok? Se não tiver o crachá, você pode colocar só seu primeiro nome. Depois na linha de baixo você vai colocar aula 53 e as duas letrinhas LP, que significa isso, você já sabe, língua portuguesa. Vou dar um tempo para você. Nós já voltamos.
Crianças, informações iniciais registradas aí no seu caderno? Parabéns! Vocês já observaram, nós vamos relembrar. Então está escrito lá na tela, relembrando. O que nós vamos relembrar? Já estou escutando criança falando. O nosso livro! Qual é o nome mesmo? Qual é o título do nosso livro? Cuidado com o menino. Cuidado com o menino. Quem são mesmo os autores do nosso livro? Lembra que a professora já explicou para vocês que quem escreveu foi o Tony Blundell. Mas o Tony Blundell, ele não é aqui do Brasil, né? Ele não fala a nossa língua. Então, quando ele escreveu esse livro, ele é lá de Londres, é lá da Inglaterra. Ele não escreveu na nossa língua. Então, a Ana Maria Machado traduziu o livro, tá? Para a língua portuguesa. E a editora do livro, editora Salamandra. E a professora agora vai dar continuidade na história. Mas para dar continuidade na história, nós precisamos o quê? Relembrar qual parte da história que nós já vimos para dar continuidade na história, certo? Então vamos ver. Era uma vez o quê? Um menino. O que aconteceu com esse menino? Ele entrou por um atalho que atravessava a floresta. Mas o menino foi capturado por um lobo. E o lobo levou o menino para a sua caverna. O lobo disse: "Que menino bobinho!" O menino perguntou ao lobo: "O que você vai fazer comigo?" E olha a imagem do lobo apontando, né? Lembra que a professora conversou com vocês? Saindo até aquelas gotinhas de saliva, a expressão do lobo, né? Que o lobo disse: "É claro que eu vou te comer, não é verdade?" O lobo disse isso. O menino disse que o lobo precisava cozinhá-lo. E o lobo indagou: "Como assim?" O menino achou que não podia comer ele cru, não é verdade? E o que aconteceu? Estão lembrando aí? O menino indicou uma receita ao lobo, que era a receita de sopa de menino. E o que aconteceu? O lobo correu muito, para todo lado, para todo canto, para cima, para baixo, por aqui, por ali, buscando o quê? Os ingredientes que o menino tinha solicitado para que ele fizesse a sopa. O lobo correu muito. O lobo correu muito. E o que aconteceu? Quando ele chegou, o menino foi conferir toda a mercadoria que o lobo trouxe. E daí foi bem nesse ponto que nós terminamos a nossa história. Quando o menino disse: "Mas que lobo bobo! Você esqueceu o sal." Olha a expressão que o lobo fez. O lobo ficou até sem graça. "Você não falou que precisava de sal?" resmungou o lobo. "Bem, mas não faz mal", disse o menino. "Acabei de me lembrar de um prato ainda mais gostoso que, por acaso, não precisa de sal." Então, vamos observar lá na tela. O que foi que o menino disse? O que está escrito lá naquele retângulo azul? "Mas que lobo bobo! Você esqueceu o..." Que era que o menino disse que o lobo esqueceu? O sal. Então, vocês vão ajudar a professora a localizar na tela aonde está escrito a palavra sal. Vão aparecer duas palavras, tá? O que está escrito nessa primeira palavra? Põe o dedinho lá na tela, leia. Qual é a primeira letrinha? Você consegue identificar essa palavra? Tá conseguindo ler? E essa segunda palavra, com que letrinha que começa? Com a letrinha? Tô esperando você ver. Conseguiu ler as duas palavras? Vamos ler juntos agora? Então, vejam.
O que a professora disse que estava escrito? Mas que lobo bobo! Você esqueceu o sal. Nós temos que completar ali onde está faltando com a palavra sal. E temos que identificar qual daquelas duas palavrinhas que está escrito sal. Vejam, fale alto na sua casa. Sal. Fale mais uma vez. Sal. Qual é a primeira letrinha que você acha que nós precisamos para escrever a palavra sal? Sal. Estou ouvindo criança dizer, é a letrinha S. Então a primeira palavrinha, ela começa com que letra? Com a letrinha A. Então a primeira palavrinha não está escrito sal. Mas você conseguiu ler o que está escrito ali? A, ela começa com A, né? A, daí tem LHO. Sabe o que forma LHO? Essas três letrinhas juntas formam uma sílaba. Essa palavra aí, alho. LHO forma lho. Então, ali está escrito alho. E embaixo, o que está escrito? As três letrinhas? S-A-L. Sal. Sal. Certo? Sal. Nós escrevemos sal. Mas como o L está aí no final, nós falamos sal, ok? Então, seria a segunda palavrinha. Então, não era a primeira, caiu fora o alho. Então, sal vai lá para o lugar para completar a nossa frase. Mas que lobo bobo, você esqueceu o sal. Que legal, crianças, vocês identificaram a palavra sal escrita aí na tela de vocês. Crianças, qual receita mesmo? Você lembra? Então o menino tinha sugerido uma receita de... Quais eram as letras? Você consegue ler aí? Sopa! Muito bem! Você já conseguiu ler sozinho? Porque nós já escrevemos e já trabalhamos essa palavra na aula passada. Então o menino tinha sugerido pela primeira vez uma receita de sopa, certo? Por que está pintado com cores diferentes? Pensa aí. O que a professora Ana Lúcia quer que vocês observem? Muito bem, que quando nós abrimos a boca para falar a palavra sopa, nós falamos duas sílabas. Leiam lá com a professora. Põe o dedinho na sua boquinha. Sopa. Quantas vezes você abre a boca para falar sopa? Sopa. Você abre duas vezes. Então, nós temos duas sílabas. Por isso que a professora pintou com duas cores. O so, as letrinhas S e O pintadas de verde. E o pá, com as letrinhas rosa, P com A, que é a segunda sílaba. Então, duas sílabas, so e o pá. Agora, a professora Ana Lúcia quer que você pegue o seu caderno. Você vai escrever no caderno sopa e vai pintar cada sílaba de uma cor. A professora vai mostrar para você como que você vai fazer lá no seu caderno. Ó. Sopa. Pinta a primeira sílaba de uma cor, so. E o pá de outra cor. Que cor, professora Ana Lúcia? A cor que você tiver na sua casa. A professora Ana Lúcia está mostrando uma cor ali, mas você usa a cor que você tiver. Ok? Um tempinho para você, bem curtinho. Nós já voltamos. Fizeram o registro da palavra sopa lá no caderno de vocês? Pintaram com cores diferentes? Muito bem. Crianças, agora nós vamos fazer uma atividade que nós vamos chamar de troca-sílabas. Troca-sílabas. O que nós vamos fazer? Então, vocês já identificaram que a palavra sopa, nós temos o so e o pá. A primeira sílaba, so, a segunda sílaba, pá. Já fizeram isso lá no caderno de vocês. Agora, crianças, prestem bastante atenção. Vão aparecer outras sílabas na tela, tá? E nós vamos montar aqui outras palavras
a partir da primeira sílaba da palavra sopa, certo? Então, vocês vão fazer junto com a professora e nós vamos pensar dessas sílabas aí, que palavras que nós vamos poder formar. Então, nós já temos sopa, que é o que vocês escreveram lá no caderno de vocês, certo? Agora, a professora Ana Lúcia vai retirar o pá, tá? A professora Ana Lúcia vai retirar o pá. Vou deixar aqui embaixo, tá? Não vou retirar. Vou deixar só aqui embaixo. E vou colocar duas letrinhas. Vou colocar o F. Estão percebendo que a professora trouxe com uma outra cor diferente para vocês observarem? E o A. Então, o SO já estava aqui. Eu trouxe o F com o A. E esse A, ele tem um acento agudo aqui em cima, tá? Então, o que vai ficar F com A? Fá. Isso mesmo. Lembram que aqui vocês já sabiam o que estava escrito. E agora? Aqui já estava escrito SO. E aqui, eu mudei, não é mais pá. O pá já está aqui embaixo. Aqui é F com A. A professora já falou o que fica. Leia junto com a professora. Que palavra nós formamos? Sofá. Isso mesmo. Então, nós trocamos a sílaba. Tiramos o pá, colocamos outra sílaba aqui, fá, e formamos a palavra sofá. Certo? Então, agora você vai registrar no seu caderno. Cada vez que a professora mudar uma sílaba da palavra, você vai registrando aí, ok? Então, você já tinha escrito sopa, agora você vai escrever sofá. Escreve lá na linha de baixo, tá? Pinta com uma corzinha diferente para você sempre identificar. O so, o S com O, você pode sempre deixar da mesma cor. O fá, você faz com uma letrinha diferente. Fizeram o registro da palavra sofá lá no caderno de vocês? Muito bem! Agora vamos montar outra palavra também com a sílaba so. Então, olha, a professora está sempre mantendo lá a sílaba so, certo? Agora nós vamos escrever outra palavra. Depois nós lembramos todas as palavras que nós já escrevemos, ok? Então, nós já escrevemos sopa, sofá. E agora? Tente ler lá. Que letrinha é essa? E essa outra letrinha aqui, qual que é? Você já sabe que é so. E aqui? N com O. O que formou? Sono. 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 Tá? Então agora você já sabe ali onde que para você escrever no seu caderno. Pula uma linha, faz essa organização no seu caderno, tá? Pula uma linha embaixo de onde você escreveu sofá, escreve sono. Vai escrevendo aí enquanto a professora está organizando aqui para montar a outra palavrinha. Pode escrever. Isso é para pintar, prof. A sílaba no com uma outra cor. Isso mesmo. Tá fazendo lá no seu caderno? Isso. A professora tá esperando você fazer. Enquanto isso, a professora vai tirando daqui também. Certo? Escreveu lá? Sono. Muito bem. Agora a professora vai por outras letrinhas. Vamos ver que palavra que nós vamos formar. Aqui você já sabe agora que é so. Viu? A professora não está mexendo na primeira sílaba. Nós estamos trocando as sílabas, mas sempre a última. L e agora o A. O que fica L com A? Lá. Então, leia aí em voz alta, diga para a professora o que está escrito aqui. Conseguiu identificar? Só lá. O que aconteceu?
Antes, nós estávamos lendo sopa, sofá, sono. Agora, é o mesmo S com O, mas a gente vai ler com uma entonação um pouquinho diferente, ó. Sola. Estão vendo? Sola. Que sola? A sola do sapato, por exemplo, tá? Então, agora, embaixo de onde você escreveu sono, pula uma linha, registra lá. Sola. Tá registrando? Isso, vai registrando. Pinta cada sílaba de uma cor diferente. Pode manter sempre o so com a mesma cor. A professora já tinha explicado isso. Tá fazendo esse registro lá? Sola. Muito bem. Agora a professora vai tirar aqui o L com A. Tô colocando tudo aqui para baixo, ó. Nós já montamos quantas palavras, ó? Sopa, sofá, sono e sola. 4 palavras nós já montamos. Agora nós vamos montar mais uma palavrinha. Fez o registro no seu caderno? Muito bem. Agora eu vou colocar a letrinha N. A letrinha H. Professora Ana Lúcia, peraí. Que sílaba é essa N com H? Realmente, a professora vai colocar mais uma letrinha. Para isso, a professora vai puxar aqui mais um pouquinho, tá? Para caber a outra letrinha aqui que a professora vai trazer aqui do lado do H. Tá bom? Então, só com 2 letrinhas aqui, o N e o H, neste momento, da forma como eles estão aqui, eu não consigo falar sonho, sonho, sonho. O que é sonho? Não, essa palavra não existe. Eu preciso colocar aqui o quê? Uma vogal. Tô escutando criança falando. Toda sílaba precisa de uma vogal. Isso mesmo. Então, aqui eu vou colocar a letrinha O. O que eu formei? Vamos ler lá com a professora? Então, aqui vocês já tinham so. E agora eu coloquei NHO e formou nho. Vamos ler? Sonho. Muito bem. Então, agora, na próxima linha, você vai registrar a palavra sonho. Então, crianças, vocês têm que ter registrado lá no caderno. Vamos conferir. Lendo com a professora, põe o dedinho. Sopa. Na próxima palavra, leia. Sofá. Muito bem, parabéns. Depois, a terceira palavrinha, põe o dedinho lá. Sono. A quarta palavrinha, sola. Parabéns. E a última palavrinha, sonho. Vocês observaram que toda a primeira sílaba sempre foi o so. E a última sílaba que nós mudamos. Na última sílaba de cada palavra que nós formamos, só a palavra sonho que tinham 3 letrinhas. Só a palavra sonho que tinha 3 letrinhas. Todas as outras sílabas das outras palavras que nós formamos tinham 2 letrinhas. A professora vai dar um tempo bem curtinho, só para você se organizar aí no caderno. Você confere se você registrou todas as palavras, se você não esqueceu de nenhuma letrinha, ok? Confere no seu caderno. Muito bem, crianças, fizeram o registro lá no caderno de vocês com as palavras? Agora, lembram daquele papelzinho que nós dobramos, daquela folha de papel, né? Que nós dobramos na aula passada, que a professora pediu para que vocês guardassem aí na casa de vocês?
certo? Lembra que nós dobramos em 6 partes, que a professora mostrou que conforme a dobra que nós fizemos, tá? Vocês conseguiam identificar 6 espaços, correto? Professora, o que nós vamos fazer? Vou contar para vocês agora e vou explicar. Nós vamos construir a nossa história parte por parte. Lá na tela de vocês está aparecendo história parte por parte. Como assim, professora? História parte por parte. Vou explicar. A professora já contou um pedaço da história. Em cada aula, a professora está contando mais um pedaço. Então, nós vamos registrar em cada um desses espaços uma parte da história. Quando nós terminarmos, vocês vão ter a história completa aí. E vocês vão poder relembrar, vão poder contar a história para alguém. Viram que legal? Eu sabia que vocês iam gostar. Então, esse aqui será a nossa história parte por parte. Quando a professora disser assim, vamos para a nossa história parte por parte, vocês sabem que nós vamos utilizar esse papel, ok? O que nós vamos fazer? Qual é a primeira parte que nós vamos fazer? Aqui, nesse primeiro espaço, tá? Nós vamos escrever a palavra menino, tá? Então, a professora vai escrever aqui e vou mostrar para vocês. Se você já lembrar como escreve a palavra menino, pode escrever. Se você quiser esperar a professora fazer aqui, você espera. Menino. Tô escutando criança falando. Letra M, isso mesmo. Faça lá. Segunda letrinha, letra E. O ni. Como é que eu escrevo ni? N com I. E depois no. N com O. Ok? A professora vai mostrar para vocês como que ficou. Menino. Tá fazendo aí no seu papel? Isso, por enquanto nós só vamos escrever a palavrinha, menino. Agora nós vamos para esse segundo espaço, certo? No segundo espaço, nós vamos registrar o nosso segundo personagem da história, que é o lobo. Muito bem. Ah, lobo, você já sabe escrever, tenho certeza. Lolo, L com O. Tá fazendo lá, lo. E agora o bo? B com O. Muito bem, crianças. Escreveram lobo? Fizeram assim como a professora fez também? Lobo. Muito bem. Ótimo. Tenho certeza. Tá caprichando? Muita atenção. Agora, neste terceiro espaço aqui, nós vamos escrever a primeira parte da história, onde o menino vai ensinar a primeira receita para o lobo. Qual foi a primeira receita? Não escutei ainda. Agora eu escutei sopa de menino. Então vamos escrever sopa de menino? Ah, tô escutando criança dizer, professora, eu escrevi lá no meu caderno, posso copiar de lá? Claro que pode. Esperto você. Neste momento nós estamos em atividade. Se você já tem essa palavra escrita aí no caderno e facilita para você neste momento fazer essa cópia, você está fazendo uma pesquisa. Muito bem. Você está esperto. Então vamos escrever sopa. S-O para fazer o so, pá. P com A. Nós acabamos de escrever sopa lá, né? Com as letrinhas móveis, lembram? Agora, sopa, agora você dá um espaço para não escrever as palavras todas grudadas. Temos que ter um espaçamento entre as palavras. Então, sopa, dá um espaçozinho e vamos escrever D. Como é que faz D? D com E. D com E. Por enquanto está assim, ó. Sopa, espaço D. O que está faltando? Menino. Acabou aqui. O que eu vou fazer? Ah, parabéns. Eu vou escrever aqui embaixo, né? Embaixo da palavra sopa. Menino. Ah, você já tem menino escrito ali. Isso mesmo. M-E-N-I-N-O. A professora vai mostrar para você.
como que ficou? Sopa de menino. Muito bem, certo? Fez lá na sua folha? Agora, crianças, o que vocês vão fazer? Depois que acabar a nossa aula, tá? Olhem lá na sua tela. Vocês vão desenhar. Onde está escrito menino, vocês vão desenhar o personagem menino. Aonde está escrito lobo, vocês vão desenhar o personagem lobo. E onde está escrito sopa de menino, vocês vão desenhar os ingredientes, aquilo que aconteceu ali quando o lobo foi buscar, né, os ingredientes, aquilo que você quiser, que vai representar essa parte da história da sopa de menino, que o menino está ensinando o lobo a fazer a sopa de menino, tá bom? E depois que você fizer isso, depois da aula, tá? Depois da aula, você vai guardar essa folhinha. Vou te ensinar como é que você vai guardar. Você vai dobrar, ok? Assim, e vai guardar. Que nas nossas aulas nós vamos utilizar essa folha até concluirmos a nossa história, ok? Eu vou dar um tempo bem curtinho para você, só se você não conseguiu terminar aí. Mas não precisa desenhar agora. Para desenhar é depois que acabar a aula, tá bom? Tempinho para você. Vamos continuar a nossa história? Sei que você está curioso para ver a continuidade da nossa história. Então, vamos lá. Continuando a história. Quando o lobo voltou, o menino conferiu tudo. Mas que lobo bobo, você esqueceu o sal, disse ele. O lobo ficou sem graça. Você não falou que precisava de sal, resmungou. Bem, mas não faz mal, disse o menino. Acabei de me lembrar de um prato ainda mais gostoso que, por acaso, não precisa de sal. Crianças, um prato que não precisa de sal. Algo que não precisa de sal? Vocês conhecem algo que a gente pode cozinhar que não vai sal? Sim, existem várias coisas, não é verdade? O que será que vai acontecer? Será que o lobo vai acreditar no menino? O que você acha? Pensa aí. Será que o lobo vai querer saber essa outra receita? Eu acho que o lobo vai dizer assim, sai pra lá, seu menino. Você acha que não? Que ele vai querer ouvir? Então, preste atenção. Vamos ver o que o lobo vai falar. Porque o menino disse que ele conhece um outro prato, uma outra receita que não precisa de sal. Vamos ver o que o lobo vai responder para o menino, certo? A barriga do lobo começou a roncar alto. Por que roncou a barriga do lobo? Porque ele estava com fome, né? O lobo disse para o menino, ótimo. Então me diga. Chama-se pastelão de menino, disse o menino, jogando uma bala na boca. E é 3 vezes mais gostoso do que sopa de menino. O lobo fez. Olha de volta as gotinhas de saliva do lobo, se deliciando, pensando. Mas, disse o menino, você vai precisar de umas coisinhas. Então, crianças, o menino está sugerindo uma receita de pastelão de menino. Uma receita de pastel. Então, vai aparecer lá na sua tela as letras que vão formar a palavra pastel, né? Pastel. Era uma receita de pastelão de menino. Como será que crianças deve ser essa receita? O que vocês acham?
Vocês já viram o que o menino pediu pro lobo no momento que ele falou a sopa de menino, né? E no pastelão de menino? O que vocês acham que o menino vai pedir? Eu tô pensando em algumas coisas. Será que é o mesmo que vocês estão pensando? Eu vou dar um tempo. Vocês vão escrever lá no caderno de vocês. Pastelão de menino. E vão pensar em alguns ingredientes que o menino pode pedir para o lobo ir procurar, tá bom? Então eu vou dar um tempo para vocês fazerem no caderno e nós já retornamos. Pensaram, crianças, que ingredientes poderiam ser esses? Vocês querem que a professora conte para vocês qual foi a receita de pastelão de menino que o menino ensinou para o lobo? A receita está aqui, ó. Lembra que a professora mostrou, igual a professora mostrou lá na receita do bolo? Primeiro ele fala os ingredientes e embaixo está escrito o modo de fazer, tá bom? Então a professora vai ler para vocês os ingredientes primeiro. Então, pastelão de menino, observem lá. Para servir um lobo
faminto e mal-humorado? Vocês acham que esse lobo estava faminto e mal-humorado? Eu acho que sim. Então vamos lá. Primeiro ingrediente. Um menino que não seja magro demais. Um menino que não seja magro demais. Segundo ingrediente. Uma forma de pastelão bem grande. 3 morrinhos de farinha de trigo. Uma vaca cheia de leite. Um pedação de banha. 6 sacos de cimento. Um carregamento de alho poró. Um tanque de feijão. Um caixote de cenoura. Uma pá. Um chapéu de vaqueiro. Um ioiô amarelo. Este menino, cada coisa que tá pedindo para esse lobo, não é verdade? Um ioiô para fazer pastelão de menino, uma pá. Quantas coisas diferentes, não é verdade? Vamos ver o modo de fazer. Como é que ele explica? Com a pá, misture bem a farinha, o leite, a banha para fazer a massa. 2. Deixe o menino com todo o conforto na forma de pastelão. 3. Recheie os bolsos dele com alho poró, feijão e cenoura e cubra com a massa. 4. Coloque o ioiô no chapéu e sente-se em cima. 5. Observe o pastelão de hora em hora e depois todos os dias até dourar. Crianças, olhem só a receita que o menino deu pro lobo, não é verdade? E o que aconteceu? Vou contar para vocês o que aconteceu. Lá se foi o lobo a toda. Disparou de um lado para o outro, para lá e para cá, para cima e para baixo, daqui para ali, por todo lado, por todo canto, procurando todos os ingredientes que ele precisava para fazer o pastelão de menino. Quando o lobo voltou esbaforido, soprando e bufando, o menino examinou as mercadorias. E o que aconteceu? O menino disse: "Mas que lobo bobo! Você esqueceu o sal!" disse ele. Crianças, e agora? O que o lobo vai fazer? O que vocês acham que vai acontecer? O menino novamente disse pro lobo que ele esqueceu o sal. Crianças, o que vocês acham que vai acontecer? Olha a cara do lobo. Preste atenção. Será que o lobo vai ficar brabo e vai devorar o menino? Será que ele vai devorar o menino? Ou será que o lobo vai buscar outros ingredientes para uma outra receita que o menino vai trazer? O que você acha? Ele vai devorar? Ou o menino vai falar outra receita e o lobo vai ter que sair procurando? Não sei. Pois eu vou dizer para vocês que eu só vou contar para vocês na próxima aula, tá certo? Então, crianças, até a próxima aula e eu conto para vocês aí o que aconteceu. Tchau!